A política é a arte da negociação, do diálogo e das disputas. E assim como uma moeda, também apresenta dois lados. E o nosso papo de hoje é exatamente sobre isso. Falar sobre dois lados ideologicamente antagônicos, direita e esquerda. A ideia é mostrar os conceitos, diferenças, ideologias e a importância da pluralidade política para o reforço de uma democracia saudável. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Carvalho e se você está chegando aqui pela primeira vez, este é o Pra Princípio de Conversa, um espaço onde propomos reflexões, debates e assuntos de extrema relevância para o crescimento pessoal e o crescimento da sociedade. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já vou de antemão pedir para que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, se dê o like, que você compartilhe esse vídeo, porque o YouTube demanda isso, demanda que a gente perpetue, que tenha mais pessoas engajadas neste mesmo ideal. Para evitar debates mais apaixonados, vamos tentar entender de forma mais racional e menos apaixonada o que representam esses dois conceitos. Porque as definições de conceitos de direita e de esquerda, elas podem variar muito de acordo com contextos histórico e cultural de cada sociedade. Por isso que, para evitar que seja feito, eu vou dar a definição através de vieses, eu vou jogar essa moeda e essa moeda vai definir qual lado eu vou abordar primeiro, ok? Comecemos pela direita. É frequentemente associada a valores tradicionais. Defensores da direita geralmente enfatizam a importância da ordem social, da livre iniciativa e do livre mercado como motores de desenvolvimento econômico. A direita política é caracterizada por uma abordagem conservadora. Ela valoriza a tradição, a autoridade, responsabilidade individual, livre mercado e a propriedade privada. Acredita que o governo deve ter um papel limitado na economia, preferindo menos regulamentação e impostos mais baixos. Já a esquerda é frequentemente associada a valores progressistas e igualitários. Defensores da esquerda geralmente enfatizam a importância da justiça social, dos direitos humanos e da igualdade de oportunidades. A esquerda política é progressista e busca a igualdade social. Defende a regulação do mercado para evitar desigualdades extremas e a exploração dos trabalhadores, bem como políticas de bem-estar social e justiça social. Acredita em um governo forte para garantir igualdade de oportunidades. Ela vê o governo como um instrumento essencial para atingir esses objetivos. Os partidários da esquerda apoiam políticas de redistribuição de renda, aumento do papel do Estado na economia e defesa dos direitos das minorias, que são características bem comuns das ideias de esquerda. Do ponto de vista da economia, a direita tende a apoiar impostos mais baixos, argumentando que isso estimula o crescimento econômico e permite que as pessoas mantenham mais de seu próprio dinheiro. Eles também são a favor de menos regulamentações, acreditando que isso permite que o mercado funcione de forma mais eficiente. Por outro lado, a esquerda prefere impostos mais altos sobre os ricos para financiar programas de bem-estar social e apoia uma regulamentação mais forte para evitar abusos do mercado e proteger os trabalhadores. A direita prefere um Estado mínimo, acreditando que o governo deve se envolver o menos possível nas vidas das pessoas e na economia. Eles veem a intervenção do Estado como ineficiente e contraproducente. A esquerda, por outro lado, acredita que um governo forte é necessário para fornecer serviços públicos como saúde e educação e garantir igualdade de oportunidades. As divergências no campo social entre a direita e a esquerda são evidentes em questões como direitos LGBTQIA+, aborto e imigração. A direita geralmente se opõe ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e defende restrições ao aborto. Eles também podem apoiar políticas de imigração mais rígidas. A esquerda, por sua vez, promove o casamento igualitário, o direito da mulher à escolha sobre o aborto, defesa da causa LGBTQIA+, e políticas de imigração mais inclusivas. Ambos os espectros políticos se baseiam em ideologias bem marcadas: liberalismo para a direita e socialismo para a esquerda. Essas ideologias e seus representantes têm desempenhado papéis relevantes na política internacional.
Ao entender suas filosofias e legados, podemos apreciar a diversidade do pensamento político e como ele molda o mundo ao nosso redor. Essas divergências econômicas, sociais e em relação à intervenção do Estado são o que torna o debate político muito mais rico e produtivo. Entender essas diferenças é importante para avaliar as políticas propostas por candidatos e seus respectivos partidos políticos. A direita e a esquerda não são blocos monolíticos, mas sim espectros políticos com várias nuances. Os conservadores da direita e os progressistas da esquerda têm diferentes perspectivas sobre como resolver os desafios da sociedade. Entender essas distinções é fundamental para se fazer uma análise política mais complexa. A divisão política entre direita e esquerda tem suas raízes na Revolução Francesa, um momento de agitação política e social que deu origem a esses conceitos. Essa divisão inicial moldou o cenário político para sempre e evoluiu ao longo dos anos para incluir uma ampla variedade de ideologias. Em 1789, a Assembleia Nacional Francesa se reuniu para discutir reformas políticas e sociais, e foi nesse contexto que as ideias de direita e esquerda emergiram. E só um pequeno recorte. A Revolução Francesa foi caracterizada por uma profunda divisão entre os monarquistas, que apoiavam a monarquia absoluta e resistiam às mudanças radicais, enquanto os revolucionários buscavam reformas sociais e políticas radicais. Mas voltando à origem desta nomenclatura. Durante um debate na Assembleia Nacional, os partidários da monarquia absoluta, que se sentavam à direita do presidente, se opunham aos revolucionários que estavam à esquerda. Isso levou à associação desses termos com os diferentes grupos políticos. Aqueles à direita defendiam a ordem estabelecida, enquanto os à esquerda buscavam mudanças radicais. Ao longo do tempo, os conceitos direita e esquerda se espalharam por outras partes do mundo, sendo aplicados a diferentes contextos políticos e ideológicos. O espectro político se tornou mais complexo e diversificado, abrangendo uma ampla gama de visões políticas. Em uma sociedade onde a democracia é exercida de fato, a pluralidade política é saudável e necessária. A sociedade se beneficia da livre circulação de diferentes perspectivas políticas, os debates respeitosos acontecem, as ideias são discutidas, refinadas e, por vezes, alteradas para refletir melhor a vontade do povo. Temos sempre que ter em mente que um debate construtivo entre direita e esquerda pode levar a soluções mais equilibradas. Historicamente, o compromisso político entre ambas esferas ideológicas resultaram em legislações mais robustas e justas, bem como na construção de políticas públicas igualitárias. Isso pode ser visto nas reformas fiscais, reformas da Previdência e políticas de saúde, por exemplo. Além disso, diferentes perspectivas podem levar a uma governança mais inclusiva e com respostas mais bem equilibradas aos problemas apresentados. A pluralidade política é o alicerce da democracia. Permite que uma sociedade explore uma ampla gama de soluções para os desafios que enfrenta. É no debate construtivo entre a direita e a esquerda que encontramos o potencial para as melhores soluções. E este processo deve ocorrer dentro de cada campo político. É importante ressaltar que tanto a direita quanto a esquerda são espectros amplos e abrigam uma variedade de ideias e correntes políticas. Dentro de cada um deles, existem diferentes nuances e abordagens e que amadurecem com isso. Compreender as ideias por trás da direita e da esquerda é fundamental para um diálogo político saudável e construtivo. É através do entendimento mútuo que podemos buscar soluções que atendam às necessidades e aspirações da sociedade como um todo. O extremismo político pode levar à polarização e ao conflito na sociedade. E isso tem se acirrado muito no Brasil recentemente. Temos enfrentado divisões profundas em cada lado desses espectros políticos por ações mais extremadas. Combater os radicalismos é possível aplicando a técnica da escutativa, onde as pessoas realmente ouvem o que os outros estão falando. Sobre este tema, sugiro que vejam este vídeo clicando no link acima. Também é importante estabelecer espaços seguros para a consolidação de um debate político mais sério, isto é, reunir pessoas com diferentes visões políticas, a fim de encontrar áreas de concordância, a famosa pauta comum. O equilíbrio leva a sociedades mais estáveis
e justas. A política não deve ser um campo de batalha, mas sim um espaço de diálogo e cooperação. A política não deve ser um espaço para divisões, pois isso enfraquece a sociedade como um todo. E muito possivelmente essas divisões podem estar sendo usadas com este mesmo propósito, como visto neste vídeo já exibido no canal. Clique para dar uma conferida. A participação ativa em processos políticos é essencial para a construção de cidadãos informados e engajados. Envolver-se na política pode ajudar a compreender melhor questões políticas e a dinâmica do governo. Aprofunde o processo eleitoral como uma forma fundamental de participação cívica. Entenda que votar em eleições é um dos direitos e deveres mais importantes dos cidadãos em uma democracia. O ato de votar influencia diretamente as decisões políticas e a seleção de representantes e líderes. A isso chamamos de educação cívica. É preciso educar o cidadão sobre o processo eleitoral, a importância do voto e o significado de diferentes cargos políticos. Um processo que contribui para capacitar os cidadãos a tomar decisões bem embasadas com informação, um dos mais fortes pilares de uma sociedade democrática. Independentemente de sua matiz ideológica, votar e se envolver ativamente na política são instrumentos democráticos para a participação na construção de um país melhor. Espero ter contribuído nessa discussão sobre os conceitos de direita e esquerda de uma forma mais racional e menos apaixonada na pior acepção do termo. A política é um campo vasto e as diferentes visões de mundo enriquecem a sociedade. Lembrando que esquerda e direita são apenas dois lados de uma mesma moeda. Ao manter o equilíbrio, evitar radicalismos e participar ativamente na política, podemos construir sociedades mais justas, inclusivas e democráticas. Não há certo e nem errado, apenas pontos de vista divergentes. E se esse vídeo fez sentido para você e se você gostou do nosso approach, se inscreve aqui no canal, aqui é um espaço democrático, assim como foi este vídeo, em que abordamos temas relevantes. Então, faz o seguinte, além da inscrição, você dá um like nesse vídeo se você gostou, compartilhe com outras pessoas, porque democraticamente estou dando essa contribuição para que seja uma sociedade mais saudável e mais madura no campo político eleitoral. Te espero para um próximo encontro. Até mais.